iremos estudar contrato de locação de bem móvel. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo da Lei de Locação, a Lei 8245 de 1991. Bom, nós paramos, no outro vídeo em relação, à questão envolvendo, os artigos 10, 11 e 12 da Lei 8245 de 1991, que tratava, da hipótese de morte do locador e morte do locatário. Bom, vamos dar prosseguimento ao estudo da Lei do Inquilinato, e vamos trabalhar agora com o artigo 13. O artigo 13, ele estabelece uma exigência, de se dar consentimento ao locador no caso de cessão, sublocação e empréstimo do imóvel locado. É isso que dispõe o artigo 13 da Lei 8245 de 1991. Bom, uma outra questão também aqui importante relacionada à lei de locação diz respeito ao valor do aluguel. Bom, o valor do aluguel será aquele, convencionado pelas partes. Será aquele convencionado pelas partes, ou seja, convencionado pelo locador e pelo locatário. O que não se pode, o que o direito não permite, é estabelecer o valor do aluguel em moeda estrangeira e também não pode servir, ter como base o salário mínimo. Não pode ter como indexador o salário mínimo. Então, aí nós temos uma proibição da lei. Nesses casos aqui, não será possível, a fixação do valor do aluguel, por exemplo, em moeda estrangeira. Tem que ser feito em moeda nacional, uma vez que o real tem curso forçado. Então, necessariamente, deve ser utilizado, fixado o valor do aluguel em real, na moeda nacional. Além disso, nós temos o artigo 19 da Lei de Locação, que vai permitir uma revisão judicial do valor do aluguel. Bom, essa revisão judicial do valor do aluguel é permitida, no artigo 19, após 3 anos de vigência do contrato de locação. Então, em outras palavras, transcorridos 3 anos de vigência do contrato de locação, é possível ajuizar uma ação revisional, do aluguel, para que então esse aluguel sofra os reajustes necessários, a fim de que o valor do aluguel acompanhe o valor de mercado. Vamos trabalhar ainda com os deveres do locador e os deveres do locatário. Veja, nós vimos, no primeiro vídeo, sobre as características do contrato de locação. E lá nós vimos que o contrato de locação é um contrato oneroso. E sendo um contrato oneroso, vai gerar, tanto para o locador quanto para o locatário, direitos e obrigações e deveres. E aqui a lei do inquilinato, a lei 8245, se preocupou, em estabelecer quais são os deveres do locador e quais são os deveres do locatário. Os deveres do locador estão expressos no artigo 22 da lei do inquilinato. E aí, então, vamos à leitura, de alguns dos deveres do locador elencados no artigo 22. Então, nós temos aqui, são deveres do locador. 1. Entregar o imóvel no estado de servir ao uso destinado. Então, veja que o locador tem o dever de entregar o imóvel, para servir ao uso a que se destina. Por exemplo, se for
um imóvel residencial, esse locador tem que dar condições mínimas, né, para que aquele imóvel possa ser utilizado como residência, né? Então tem que entregar o imóvel em estado de servir ao uso que se destina. Segundo dever, garantir o uso pacífico do imóvel. Ou seja, o locador tem o dever de garantir que o locatário tenha a posse mansa e pacífica deste imóvel, que não haja turbações, embaraços na posse desse locatário. Terceiro dever, manter a forma e destino do imóvel. É a ideia de que o locatário não pode descaracterizar, né, o imóvel, não pode descaracterizar este imóvel alugado. Quarto dever, o locador, né, tem o dever de responder pelos vícios e defeitos anteriores à celebração do contrato de locação. Além disso, há um dever do locador que é o de descrever o estado do imóvel. Veja, se nós vamos ver que o locatário tem o dever de entregar o imóvel no estado em que ele pegou. E justamente para que o locatário possa cumprir esse dever de entregar o imóvel no estado em que pegou, né, em contrapartida, o locador também assume um dever, que é o de descrever a situação desse imóvel. Para que o locatário possa justamente entregar no mesmo estado, né, e comprovar isso, é necessário, né, que haja a descrição do estado em que esse imóvel se encontra no momento da celebração do contrato de locação. Sexto dever, fornecer recibo, né, discriminado das importâncias pagas. Veja, ao mesmo tempo que é um dever do locador fornecer o recibo, a quitação, é um direito do locatário, né, exigir esse recibo. Toda vez que ele efetua o pagamento do aluguel, ele tem direito ao recibo, à quitação. Outro dever do locador, né, pagar eventuais despesas no levantamento de informações cadastrais. Então, se o locador tem interesse em obter informações pessoais do locatário constantes em bancos de dados, né, como, por exemplo, nos órgãos como Serasa, SPC, né, ou seja, esses órgãos que vão constar, né, a negativação de uma determinada pessoa, né, se o locador tiver interesse na obtenção dessas certidões, dessas informações, é o locador que deve pagar, né, por essas despesas. Além disso, o locador é quem vai pagar o imposto, como regra, né? É ele que vai pagar o imposto, a taxa e também o prêmio de seguro contra fogo. Então, havendo lá uma cláusula, né, de seguro, em regra o locador que vai pagar esse prêmio de seguro contra fogo, imposto, taxa. Mas veja, essa norma é uma norma dispositiva, não é uma norma cogente, uma norma de ordem pública, né? Logo, essa norma pode ser modificada, né, pelas partes. As partes podem, então, estabelecerem, né, regras diversas. Por exemplo, convencionando que quem vai arcar com o imposto, por exemplo, com a taxa, né, será o locatário e não o locador. Além disso, nós temos um outro dever do locador, que é o de exibir ao locatário comprovantes da parcela exigida. Outro dever, pagar as despesas extraordinárias de condomínio. Veja, a lei é clara, né? As despesas extraordinárias de condomínio serão suportadas pelo locador. Já as despesas ordinárias, pelo locatário. E o que seriam essas despesas extraordinárias, né, de condomínio? Bom, as despesas extraordinárias de condomínio são aquelas que ultrapassam, né, a mera manutenção do prédio e que
causa, né, e que proporciona uma valorização no imóvel. Por exemplo, se houver necessidade de instalação de novas instalações no prédio, né, vamos imaginar que vai se fazer aí vai construir uma piscina, uma sala de jogos, né? Então, diante dessas instalações, né, novas no prédio, né, no imóvel, né, nesse caso, quem deve arcar com essas despesas, né, é o locador. Até porque isso vai beneficiar o locador, porque vai gerar uma valorização no imóvel. Então, as despesas extraordinárias de condomínio são pagas pelo locador, né? É o inciso 10 do artigo 22 da Lei 8245 de 1991. Bom, agora quais são os deveres do locatário, do inquilino? Os deveres do locatário estão expressos no artigo 23, né, da referida lei. Veja, primeiro, o locatário tem o dever de pagar o aluguel e encargos no prazo estipulado. Então, é ele que vai arcar com o aluguel, né, e demais encargos no prazo estipulado. Agora, e se as partes se omitirem quanto ao prazo, a data para pagamento do aluguel? Nesse caso, a lei vai dizer que o pagamento deverá ser feito até o 6º dia útil do mês subsequente. Essa é a regra. Bom, próximo dever do locatário, serviço do imóvel conforme o uso convencionado ou presumido. Então, ele tem que usar o imóvel de acordo com aquilo que foi convencionado pelas partes no contrato de locação. E não havendo, né, nenhuma menção numa cláusula do contrato, nesse caso, deve-se presumir, né, qual é o uso. Então, eu tenho que analisar, por exemplo, as características do imóvel para se chegar a essa presunção, né? Se esse imóvel, por exemplo, tem características de residência, há uma presunção de que ele foi alugado para fins residenciais, né? Além disso, é um outro dever do locatário, né, expresso no artigo 23 da Lei 8245, restituir o imóvel no estado que recebeu. Quarto dever, comunicar dano ou turbação de terceiro. Então, se houver um terceiro que está ameaçando, que está intervindo indevidamente na posse do locatário, o locador tem que garantir, né, o uso pacífico do imóvel, e o locatário tem esse dever de comunicar. Esse dever de comunicar, né, exigido do locatário é justamente para que o locador possa permitir o uso pacífico, a posse pacífica e mansa pelo locatário. Além disso, é dever do locatário, né, reparar eventuais danos provocados. Por exemplo, ele quebrou a janela do vitrô, é ele que tem que pagar, ele que vai reparar esses danos. Além disso, é dever do locatário, né, aí já está no inciso 6 do artigo 23, de não modificar o imóvel sem que haja consentimento do locador. Então o locatário pretende, por exemplo, fazer um novo quarto, ou colocar cerâmica, fazer pinturas, etc., é necessário o consentimento do locador. Além disso, um outro dever do locatário é entregar ao locador títulos de cobrança, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, locatário. Veja, se chegar correspondências, intimações naquele imóvel que foi alugado e que está em nome do locador, o locatário tem o dever de entregar o locatário tem o dever de entregar essas correspondências, essas intimações a quem? Ao locador. Outro dever do locador é pagar as despesas de telefone, luz, gás, água, esgoto. Veja, essas despesas, obviamente, devem ser pagas pelo locatário, né? É ele que está
utilizando, né, a água, é ele que está utilizando a luz, né? Então essas despesas devem ser pagas pelo locatário. É o dever previsto, esse dever está previsto, né, no inciso 8 do artigo 23. Próximo dever, permitir vistoria do imóvel e admitir a visita de terceiros, né, no caso de venda do imóvel. Então, veja, se o locador tem a intenção de vender o imóvel, obviamente o potencial comprador ele vai querer olhar o imóvel. E aí o locatário tem o dever de permitir que esse terceiro, né, vá até o imóvel e possa fazer uma análise de viabilidade, de interesse, se quer ou não comprar o imóvel, né? Então, é um dever do locatário, né, admitir essas visitas, no caso do locador pretender vender o imóvel, né? Também é dever permitir vistorias no imóvel. Um próximo dever do locatário, né, é o de cumprir a convenção de condomínio e seu regulamento interno. Então, veja, no caso de condomínios edilícios, né, por exemplo, o locatário tem o dever de cumprir, né, essa convenção, né, condominial. Além disso, né, um outro dever do locatário é de pagar o prêmio do seguro de fiança. Veja, no caso de seguro fiança, que é uma das modalidades de garantia, quem vai pagar pelo seguro fiança, obviamente, é o locatário. É dever dele pagar pelo seguro, né, pelo prêmio de seguro de fiança. Outro dever do locatário é o de pagar as despesas as despesas ordinárias de condomínio. Isso porque, como nós vimos no artigo 22, né, que o locador é quem paga as despesas extraordinárias de condomínio, aquelas que vão acarretar valorização imobiliária, né, e que ultrapassam, extrapolam a ideia de mera manutenção do prédio. Agora, essas despesas, né, destinadas à manutenção do prédio, simplesmente isso, né, do dia a dia, da rotina, essa deve ser paga pelo locatário, é dever do locatário aqui. Bom, vamos analisar agora o artigo 25, né, artigo 25 da Lei 8245 de 91. Veja, diz respeito aqui, né, à cobrança do aluguel. Veja, o locador ele pode cobrar de uma só vez, não só o valor do aluguel, mas também eventuais encargos, né, ao locatário. Eventuais encargos que o locatário tenha se comprometido. Por exemplo, se o locatário ficou de pagar o imposto, né, que em regra quem paga é o locador, mas se foi convencionado que o locatário é quem vai pagar, né, nesse caso, o locador pode cobrar não só o valor do aluguel, mas também esses encargos, esses eventuais encargos. Artigo 26. Bom, o artigo 26 da Lei do Inquilinato, a Lei 8245 de 91, vai tratar da questão envolvendo o reparo no imóvel. É possível que se exija no imóvel reparos, que se exija no imóvel determinados reparos. Veja, se for necessário fazer reparos no imóvel, o locatário tem o dever de permitir ao locador que faça esses reparos devidos, Agora, veja bem, se houver necessidade, né, de um reparo que ultrapasse 10 dias, ou seja, esse reparo, essa manutenção do imóvel vai ultrapassar 10 dias, nesse caso o locatário terá que permitir esse reparo, mas ele terá direito ao abatimento no valor do aluguel, e esse abatimento deve incidir sobre o quê? Sobre os dias que ultrapassar esses 10 dias. Por exemplo,
se foram necessários 15 dias para o reparo no imóvel, para a realização do reparo, nesse caso, pode-se abater o quê? 5 dias, né, no valor do aluguel, porque até os 10 dias quem deve suportar é o locatário. A partir daí, né, o locatário tem direito ao abatimento. E vamos imaginar que a necessidade de reparo no imóvel dure mais de 30 dias. Nesse caso, né, por conta do próprio tempo exigido aí, né, na realização do reparo, aí o legislador permitiu, né, ao locatário, inclusive, rescindir o contrato, né, de locação. Será possível, né, a rescisão do contrato de locação. Um outro ponto a ser estudado diz respeito às benfeitorias. As benfeitorias. Aqui, né, as benfeitorias são tratadas nos artigos 35 e 36 da Lei 8245 de 1991. Veja, primeiro, é necessário definirmos o que vem a ser benfeitorias. Benfeitoria significa melhoramentos. A benfeitoria pode ser de 3 espécies: necessária, útil ou evoluptuária. Necessária é aquela indispensável para a conservação do bem, né, do imóvel. Útil é aquele melhoramento que vai proporcionar uma maior utilidade no bem. E a voluptuária é aquela que vai proporcionar um embelezamento neste bem. E veja, no caso de benfeitoria necessária, o locatário terá direito de ser ressarcido por essas benfeitorias necessárias, independentemente de autorização do locador. No entanto, em se tratando de benfeitoria útil, o locatário só terá direito de ressarcimento por essas benfeitorias se ele obteve uma autorização, né, do locador. E no caso de benfeitoria voluptuária, ele não tem direito de ser ressarcido. O que a lei permite é que ele retire essa benfeitoria que ele fez, desde que não cause nenhum dano ao imóvel, nenhum prejuízo ao locador, portanto. Bom, além disso, é importante a gente trabalhar, né, com as modalidades de garantia. Bom, as modalidades de garantia estão previstas no artigo 37 da Lei do Inquilinato. Basicamente, a Lei do Inquilinato prevê 4 modalidades de garantia. A primeira é a caução. Bom, a caução, né, é uma modalidade de garantia em que se entrega um bem. Esse bem pode ser um bem móvel ou um bem imóvel. Em se tratando de dinheiro, né, que seria um bem móvel, nesse caso, tem que ser feito depósito em caderneta de poupança, né, em conta conjunta. Em se tratando de bem móvel diverso, de dinheiro, nesse caso, deve ser feito o registro no cartório de títulos e documentos, né, essa caução. E no caso de bem imóvel dado em caução, aí tem que ser feito o registro no cartório imobiliário. Temos também a fiança. Na fiança existe o quê? Um contrato de fiança. A fiança é uma garantia pessoal fidejussória. Na fiança, a relação que se estabelece é entre o fiador e o locador. É entre o fiador e o locador. O fiador estará garantindo o adimplemento do contrato, da obrigação, né, do locatário. Se o locatário mancar, quem vai arcar, né, com eventuais encargos, como por exemplo o aluguel, será o fiador. Inclusive o fiador, né, ele pode perder o próprio imóvel, né, porque nesse caso esse imóvel dado pelo fiador não estará cobertado pela impenhorabilidade do bem de família. Uma outra garantia que nós temos é o seguro-fiança. Seguro-fiança. Nesse caso, o locatário vai procurar uma instituição financeira, uma seguradora, né? E aí, então, essa seguradora, essa instituição financeira, vai assegurar o cumprimento
né, do contrato de locação pelo locatário. E nesse caso, o locatário, né, vai ter que pagar uma remuneração, um valor, né, a esse banco, a essa instituição financeira ou seguradora. Né? Veja que esse seguro fiança é parecido, se assemelha, né, à fiança em si. A diferença é que aqui existe uma contraprestação, né, uma contraprestação do locatário. Né? Além disso, nós vimos o seguinte, que nós temos uma quarta e última modalidade de garantia, que é a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento ou títulos de capitalização. Às vezes o locatário ele fez fundos de investimento lá no banco, ou ele tem títulos de capitalização, nada impede que ele dê, né, esses investimentos feitos, né, esses fundos de investimento, por exemplo, aplicação em CDC, etc., né, fundos de investimentos lá no banco, né, nada impede que ele dê como garantia ao cumprimento, ao adimplemento do contrato de locação, Uma outra coisa que nós temos para falar é sobre a vigência da garantia. Veja, essa garantia dada, ela vai vigorar durante todo o período de vigência do contrato de locação. Até que se entregue o imóvel, né? Até que o locatário entregue o imóvel, né? Permanecerá vigente a garantia dada. O artigo 40, né, vai tratar o artigo 40 da Lei do Inquilinato vai tratar de algumas hipóteses em que serão possíveis, né, a substituição da garantia. Veja, nessas hipóteses aqui a gente percebe que há uma perda, um desfalque na garantia dada. Nesse caso, o locador pode requerer, né, ao locatário, né, que dê uma nova garantia, contratual. E quais são esses casos? Esses casos estão previstos no artigo 40, da Lei do Inquilinato. Os casos são morte do fiador, ausência, falência, insolvência do fiador declarados judicialmente. Além disso, alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador ou mudança de residência sem comunicação, exoneração do fiador, prorrogação do contrato de locação por prazo indeterminado quando a fiança for ajustada por prazo determinado, desaparecimento de bens móveis e desapropriação ou alienação do imóvel. Então, em todas essas hipóteses, são 12, né? São basicamente 7 incisos previstos no artigo 40. Nessas 7 situações previstas no artigo 40, será possível ao locador requerer, pleitear do locatário que se dê nova garantia. Bom, com isso eu vou terminar aqui o vídeo, né? E depois nós daremos continuidade, né, ao estudo do contrato de locação. Até logo. Assista os outros vídeos e se inscreva no canal.